Olá, me chamo Ana Beatriz, sou monitora da disciplina de Cálculo Numérico e hoje vamos fazer um exercício sobre método de Newton. Esse método irá nos retornar o valor da raiz da minha função, assim como o método da bissecção, que foi o exercício anterior. Então, se você não assistiu ao exercício anterior, pause esse vídeo e assista para que depois, no final desse segundo vídeo, você possa comparar os dois métodos e ver como funciona cada um. A minha função será a mesma, que é raiz de x ao quadrado menos 9 mais 2x menos 12. Além disso, existem outros dados que são necessários para que eu consiga encontrar a raiz da minha função, utilizando esse método, que é o quê? É a derivada da minha função. Então, eu tenho aqui a derivada da minha função, que é x dividido por raiz de x ao quadrado menos 9 mais 2. Eu tenho que ter o meu intervalo e eu tenho que ter chutes iniciais. O que seriam esses chutes? A partir do meu intervalo, eu determino um chute inicial para que eu consiga iniciar o meu cálculo. Eu escolhi 4 chutes iniciais para que a gente possa estar fazendo e comparando cada um deles. A tabela que iremos utilizar para realizar esse exercício é a seguinte. Tem a coluna N, que é o número de iterações, Xn, que é onde eu vou colocar o meu chute inicial, a da minha função, a derivada da minha função, a minha função dividida pela derivada da minha função, Xn mais 1 e o erro. Note que o número de iterações no método da bissecção a gente calculou e aqui não iremos calcular. O que vai definir o critério de parada é o nosso erro. No decorrer do exercício fica melhor de entender. Então, primeiro, vamos substituir na minha função o valor de x, que primeiro é 4,5, que é o meu chute inicial. Então, eu tenho que x elevado a 2 menos 9, coloca a raiz, mais 2 vezes o valor de x, menos 12. Agora, eu vou substituir esse mesmo valor na minha derivada. X dividido por x ao quadrado menos 9, coloca a raiz, mais 2. Agora, na minha coluna de fx dividido pela derivada de fx, eu tenho o valor que eu encontrei quando eu substituí na minha função o valor de x dividido pelo valor que eu encontrei na minha derivada. Xn mais 1, eu vou ter a diminuição entre o meu xn menos a divisão da minha função pela derivada da função. E o meu erro vai ser o mesmo valor da minha coluna da divisão da minha função pela derivada da minha função, porém sem o sinal. Ou seja, se der o sinal negativo, no erro vai vir sem esse sinal. Na minha próxima linha da minha coluna xn, eu vou colocar o valor que eu encontrei de xn mais 1. E vou realizar o meu cálculo normalmente, como eu fiz na primeira linha. Note que o meu erro
eu já encontrei o valor dele, que foi menor do que ele é, que o meu erro é 0,001. O meu critério de parada é o meu erro, então eu tenho que encontrar menor ou igual ao meu erro. Então, como aqui já deu menor que o meu erro, aqui é meu critério de parada, então aqui eu já encontrei o valor da minha raiz. Agora eu vou fazer para os outros chutes que eu selecionei e eu vou encontrar o mesmo valor da minha raiz. Note que aqui o Excel já substituiu o valor correto. Aqui foi substituído na minha função o novo valor de chute que eu escolhi, que foi 4,7. Então, substituindo tanto a minha função como na derivada da minha função. Aqui é a divisão entre a minha função e a derivada da minha função. E aqui é a diminuição entre o meu chute inicial e a minha divisão e o meu erro. Na minha próxima linha, eu vou colocar o xn mais 1. E vou calcular tudo de novo. Note que na linha 1 ainda não deu o meu erro. Ele ainda está maior do que o meu erro, porque o meu erro é um 0,001. O meu erro aqui deu 0,003, então está maior. Então, isso significa que eu tenho que continuar. Coloco novamente o valor de xn mais 1. E agora, noto que eu já encontrei um menor que o meu erro. Então, aqui é meu critério de parada. E eu encontrei o valor da minha raiz. Na próxima tabela, da mesma forma, agora com meu chute inicial igual a 4,9. Na minha segunda linha, eu vou colocar o valor de xn mais 1 e realizar todos os cálculos, substituindo esse valor de chute inicial, que é 4,9. Fiz a minha segunda linha, ainda não deu o valor do meu erro, nem menor que ele, então eu continuo. Substituo o valor de xn mais 1. Agora, o meu erro deu menor que o meu erro inicial, que é 0,001. Então, aqui é meu critério de parada. E agora, para o chute inicial de 4,2, eu vou realizar os mesmos cálculos, substituindo agora 4,2. Em 4,2, o erro deu 0,0017. Então, podemos continuar aqui. E note que encontramos agora o valor da nossa raiz também. O mesmo valor que os outros, porque é o mesmo método, só foi utilizado chutes diferentes para realizar o exercício, mas que obtém o mesmo resultado. Então, vocês podem observar que o meu critério de parada nesse exercício é o meu erro. Eu analiso o valor do meu erro e dessa forma eu consigo encontrar na coluna xn mais 1
o valor da minha raiz. Então é isso, pessoal. Esse foi nosso exercício de hoje. Agradeço por ter assistido até aqui e peço que siga o Instagram do PET, PET RN, e até a próxima.